Domingo passado nós falamos sobre Pedro, o apóstolo que negou o Senhor Jesus, e depois ele teve um encontro com Cristo, num momento assim, bem difícil para Pedro, com as suas decisões com respeito à sua vocação, até por causa da negação do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, nesse encontro, dá para ele a oportunidade de restaurar a sua vida diante de Deus. E então ele declara o seu amor pelo Senhor Jesus e volta ao ministério. Quando ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Isso é maravilhoso. E a gente? Bom, poderíamos ter aqui uma fila de pessoas que podem contar da sua vida com Deus e dos momentos em que, em oração, leitura da palavra, ou ouvindo a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, que diz: eu tive um encontro com Cristo, e eu tenho um encontro com Cristo. E na verdade, nós temos um encontro com Cristo diariamente, embora nem sempre a gente perceba a sua presença. Ao exemplo daqueles discípulos que caminhavam sentido a Emaús, e o Senhor Jesus apareceu no meio deles, no domingo da ressurreição. Isso está lá registrado em Lucas. Obrigado, irmão. E aqueles discípulos não perceberam o Senhor Jesus. À semelhança deles, muitos de nós correm o risco de passar o dia inteiro e se esquecer que o Senhor Jesus está com a gente. Esquecer-se que o Senhor Jesus está conosco, porque Ele prometeu e cumpre. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos diz isso em Mateus, capítulo 28. A questão é a seguinte: que diferença faz, ou que diferença tem feito na sua vida o fato de você ter tido um encontro com Cristo? O fato de você ter entregado a sua vida para Ele faz alguma diferença? Tem feito alguma diferença na sua vida? E precisa fazer. Porque este é um encontro que muda a nossa vida. É um encontro que muda a direção da nossa vida. Por isso é que nós falamos de conversão. A conversão é quando você abandona o caminho errado que você tem trilhado, que tem te levado para um lago de fogo e de enxofre, como diz a Escritura em Apocalipse. E você percebendo isso, porque o Espírito Santo de Deus nos abre os olhos, e então você faz uma conversão. Você muda a sua vida, você muda o sentido da sua vida e passa a andar com Deus. O apóstolo Paulo trata disso de uma maneira muito profunda no texto de Romanos. E eu trouxe um texto de Romanos para nós meditarmos hoje. Eu sei que alguns vão ficar com a vontade de meditar um pouco mais, mas a gente pode guardar essa meditação para um outro momento, porque hoje é pregação e não é aula. Mas que dá vontade de estudar todo o livro de Romanos, isso dá, porque Paulo traz tantos ensinos maravilhosos aqui. Eu quero convidá-los para nós meditarmos no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8. A partir do versículo 26, nos diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que texto maravilhoso, não é? Pai, eu dou graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, por esse momento, Senhor, que se repete várias vezes na nossa vida, e eu te louvo por isso. Momentos em que podemos meditar na sua palavra, conhecer a sua palavra, e podemos dirigir as nossas vidas por ela.
Em nome de Jesus, abençoe, Pai, todos aqui presentes, para que a Tua palavra fale, Pai, a todos os corações. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Amém. Veja comigo um salmo. Salmo de número 51. Salmo de número 51. Este é um salmo muito conhecido, porque é o salmo que foi escrito, que foi composto pelo rei Davi, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã, por causa do seu adultério. Ele adulterou com Batseba, a esposa de Urias. E depois de confrontado e tratado o seu pecado, ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, compôs este salmo. E o salmo diz assim, nós leremos até o versículo de número 12. Aliás, nós leremos o versículo 7 ao versículo 12. E pede perdão pelos seus pecados, pede compaixão. E no versículo 7 ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Vamos ler juntos o versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. Voltando para Romanos, nós vemos no versículo de número 28, dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este é um dos vários versículos bíblicos que é bastante mal interpretados. Muitas pessoas interpretam de maneira equivocada este versículo, achando que este versículo é aquele versículo para sucesso, é aquele versículo para dar um upgrade na vida, e agora eu mudei, agora eu vou conseguir, e então, só que esse versículo não é nada disso. Esse versículo está falando de outra coisa. Quando a gente para pensar na nossa vida, como ela é, e nos nossos próprios pecados, que isso é uma coisa que realmente nós temos em comum, todos nós aqui somos pecadores, é o perdão de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no encontro que Ele tem com a gente, Ele confronta os nossos pecados e Ele nos perdoa, Ele nos purifica dos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Quando olhamos para um texto como esse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não posso deixar de lembrar que existe uma alegria muito grande nas nossas vidas quando a gente se encontra com o Senhor. E Davi está certo em falar: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi pecou, e pecou feio, gente. Davi cobiçou uma mulher que não era sua, dormiu com ela ficou grávida dele, ele mandou matar o marido dela para ficar com ela. Pensa num homem que pecou de diversas maneiras ali. Bem diz a palavra que um abismo chama outro abismo. Isso é terrível e tem acontecido na vida de muitos de nós. Quando ele então tem um encontro ali com Deus Todo-Poderoso na pessoa do profeta Natã, que o confronta e diz: Davi, você pecou. Davi então cai em si e ele diz: eu pequei mesmo. E ele se arrepende do seu pecado e ele muda, tem conversão. Como teve conversão na sua vida, como teve mudança na sua vida, desejo de não ser mais a mesma pessoa por causa de Deus.
E então a nossa vida se transforma numa outra vida, e nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, como disse Davi, restitui-me todo dia a alegria da sua salvação. Porque tem muitas coisas que entristecem a gente. Veja só o que nos diz o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, 18. O mesmo texto que nós estamos meditando. O apóstolo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória de ser revelada em nós. A glória que há de ser revelada em nós. Que glória é essa? A salvação. Mas ele está falando de uma coisa interessante: sofrimento dos tempos presentes. Bom, hoje nós temos sofrimento, nós temos angústias, muitas coisas nos fazem sofrer. Seja saúde, seja a situação financeira, seja o sistema político, seja o trânsito, seja a inflação. Pagar R$5 um litro de gasolina não é para todo mundo, não. Tem que ter muito recurso para isso. Não é verdade? Bom, as pessoas sofrem por causa disso. Sofremos por causa do sistema de educação, sofremos quando somos agredidos, quando somos roubados, sofremos quando somos caluniados, e o sofrimento vai longe. Se formos falar de sofrimento, vamos levar horas aqui só falando disso. Não é o nosso propósito. Mas o propósito é lembrar de nos alegrar, mesmo em meio a esse sofrimento. Como que a gente pode fazer isso? A alegria daqueles que amam a Deus. É isso que eu quero falar com vocês. Da alegria daqueles que amam a Deus. Bom, você está no culto, no domingo à noite. Eu pressuponho que você ame a Deus. Porque culto de quem não ama não é culto, é insulto. Nós precisamos estar aqui com o coração alegres, a alegria daqueles que amam a Deus. Alegria, que alegria é essa? Bom, o apóstolo Paulo vai nos mostrar uma coisa muito interessante, só nesse versículo 28. A alegria é uma alegria consciente. Eu sei, veja, ele diz: sabemos. Sabemos, esse sabemos é um conhecimento de algo que ele já vem falando atrás, desde o capítulo 1. Falando da consciência do pecado e também da graça de Deus, falando da consciência do pecado, que o pecado é uma realidade, mas também falando do perdão do Senhor. E quando ele fala desse saber, veja comigo o versículo 22, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. É uma consciência de que a gente espera a salvação. Então eu estou alegre porque eu estou sabemos que esse gemido é aquele gemido de quem sofre, mas sabe que vai ter salvação. É o gemido de quem está angustiado agora, mas tem esperança na salvação em Cristo Jesus. É aquele gemido da mulher que vai dar à luz, que sofre aquelas dores, mas não vê a hora de ver aquele rostinho. É aquela esperança em algo que é maior do que a dor que vai passar. É aquele gemido de alguém que espera. É consciente. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que vai ter. Eu sei que vem. Eu sei que vem o cuidado do Senhor. O meu Senhor me ampara. O meu Senhor cuida de mim. Então eu me encho de alegria. E de repente, olhar para tudo isso que nós passamos aqui, todas as circunstâncias, as mais diversas, que podem provocar tristeza, eu olho para tudo isso, mas eu tenho a esperança da salvação. Então, toda essa angústia e tristeza que a gente passa, acaba se, como diz meu professor, acaba se dissipando, acaba sumindo. Como aquela neblina da manhã, quando chega o sol e ela desaparece. Eu sei disso. Aí eu pergunto: o que é que você sabe? O que é que aí você sabe? E eu
pergunto isso com um certo temor, de medo mesmo, de que muitos e muitos daqueles que lotam as igrejas num dia como hoje, não façam ideia do que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Não façam ideia da salvação e também não façam ideia da consequência do pecado. E ainda vivam nos seus pecados, achando que é melhor pecar do que se santificar, achando que é melhor não se privar dos prazeres da vida do que buscar a presença do Senhor. Mas aqueles que sabem da salvação e buscam a salvação e anseiam pela volta do Senhor, esses são aqueles que tiveram um encontro com Cristo e as suas vidas foram mudadas. A revelação, essa consciência está presente nos filhos. Veja o versículo 19. Olha o versículo 19, o que ele nos diz. Do capítulo 8. Sempre no capítulo 8. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda a revelação dos filhos. Quem é filho de Deus? Esse negócio de ser filho de Deus me deixou numa crise durante o meu tempo de conversão. Eu fiquei profundamente grato e é como se os meus olhos tivessem sido abertos, assim, sabe, destrancados, e de repente eu enxergava tudo. Quando eu descobri que nem todo mundo é filho de Deus, isso foi uma tempestade na minha mente e no meu coração. Como assim? Eu sempre acreditei que todos eram filhos de Deus. E de repente a palavra de Deus se abre na minha frente e eu vejo que alguns se tornam filhos de Deus. E que alguns se tornarão filhos de Deus. E que vem a consciência de filho de Deus. E então eu comecei a entender algumas coisas. Porque eu tinha uma profunda dificuldade de chamar algumas pessoas de filhos de Deus e dizer, fulano é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Ou algumas vezes a gente até brincava entre os colegas e todo mundo é filho de Deus, mas fulano de tal não é não. Mas depois eu venho a descobrir na Escritura que, na verdade, filho de Deus mesmo, gerado, é só Jesus. Todos os outros, eu e vocês, somos adotados pelo Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Essa alegria, além de consciente, é uma alegria abrangente. Veja, sabemos que todas as coisas cooperam. É abrangente. Essa alegria é uma alegria que foge às circunstâncias. Então, essa alegria circunstancial, está tudo bem, a despensa está cheia, estão todos com saúde, estão todos empregados, a casa está limpa, não é que a alegria de toda dona de casa que sai para viajar e volta e a casa está limpa, está tudo em ordem, isso traz uma alegria, não é? As crianças estão indo bem na escola, compensou o investimento, isso traz muita alegria. São circunstanciais. A alegria do Senhor, ela independe de circunstâncias. Então, aquele que tem esperança no Senhor, sabe que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Salmo 46 mostra para nós algo maravilhoso, que Deus põe fim na guerra. Deus queima os carros no fogo, queima a lança, Deus acaba com a tempestade, Deus controla todas as coisas. Então, essa alegria abrangente tem a ver com o poder soberano do nosso Deus. E por isso Ele é Deus. E se Ele não fosse soberano, não seria Deus. Ele é Deus e tem o domínio sobre todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Nós vamos ver isso no Salmo 46, no Salmo 159. Nós vamos ver naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo é acordado pelos apóstolos ali no barquinho, e Ele fala para eles, mas vocês são tão tímidos, e faz a tempestade parar, e Ele fala,
e o vento para, a tempestade para, fica tudo calmo, e os discípulos ficam ali, admirados, e dizem: realmente ele é filho de Deus. É o Senhor Jesus mostrando a soberania sobre a morte, e fala para Lázaro, já morto há tanto tempo, há 4 dias, e ele diz: Lázaro, sai daí, vem para fora. E Lázaro sai, aquele que esteve morto há 4 dias. É o poder de Deus se manifestando, e é exatamente com ele que a gente tem um encontro e muda de vida. Quando a gente tem um encontro e muda de vida, e é diante do Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, tudo está no controle dele. Os pecados, o sofrimento, as tragédias, a fome, a crise, as guerras, a alegria, o nascimento e a morte, a construção e a destruição. Está tudo nas mãos do Senhor. Alguns poderiam dizer: pastor, isso não é heresia? Dizer que a fome está nas mãos do Senhor, que Deus está no controle de todas essas coisas? Não, isso não é heresia. Heresia é dizer que o Senhor não tem o controle dessas coisas. Isso é heresia. Heresia é dizer que o Senhor não controla todas as coisas, ou que Deus controla algumas coisas, mas essas coisas aí fogem ao controle dele. Isso é heresia, porque Deus é soberano e Ele cuida de todas as coisas. O que a gente precisa aceitar é que a nossa mente finita não consegue, não é capaz de olhar para momentos circunstanciais e dizer: está acontecendo uma coisa aqui que eu não estou entendendo, como que Deus é soberano e de repente eu sou crente e morre meu filho, eu sou crente e morre minha mulher, ou como que pode ser, eu sou crente e perdi o emprego, eu entrego os meus dízimos, entrego ofertas, eu sou crente fiel, não falto na escola bíblica dominical, por que eu estou sofrendo? E então, por causa dessa questão, vai dizer: então Deus não existe, como fazem alguns. Não é assim. A questão é que o Senhor dirige e faz uso até do sofrimento para conduzir as nossas vidas, a quebrantar os nossos corações e nos dirigir as nossas vidas. Quando nós tomamos consciência disso, a alegria realmente é abrangente nas nossas vidas, porque até nos momentos difíceis a gente consegue olhar para Deus, orar a Deus e dizer: Senhor, quero louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E a alegria se torna confiante, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Veja o que nos diz aqui o versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem. E nesse momento eu fico feliz, porque Deus cuida de nós e o final de tudo é maravilhoso. Nem olhos viram, nem corações sentiram, nem ouvidos ouviram, não é? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê nisso? A gente tem essa esperança. Porém, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai perceber algumas coisas pontuais, né? Algumas coisas circunstanciais. Aconteceu. E a gente vai dizer que não é bom, realmente. Você dá uma martelada no dedo, isso é bom? Não, não é bom. Você bateu o carro, isso é bom? Não, isso não é bom. Isso não é bom. A gente vai dizer, tudo a gente vai dar graças a Deus, tudo a gente vai dar glória a Deus. É verdade, nós damos glórias a Deus por outras coisas. Por outras coisas. Mas tem coisas que a gente sabe que não foi bom. A gente não vai dar graças ao Senhor pelo pecado. A gente não vai ficar alegre pelo pecado. Que bonito, nossos adolescentes estão pecando. Horror isso. Isso não é motivo de alegria. A gente sabe disso. Não é motivo de... Mas a gente sabe que o nosso Deus, de acordo com a palavra dele, é especialista em fazer com que mesmo que coisas ruins que aconteçam redundem em bênçãos para as nossas vidas.
todas as coisas cooperam para o bem. Então eu não preciso ficar desesperado achando que alguma coisa ruim possivelmente tenha acontecido, que é ruim, que aquilo vai ser uma tragédia para a minha vida. Eu não preciso ter medo disso, porque eu sei que Deus vai redundar aquilo em bênção para a minha vida. Ele vai transformar aquilo em bênção. Para quem? Para aqueles que o amam. Veja só que a alegria baseada na adoção. Essa alegria não é para todo mundo. É por isso que a gente vê algumas pessoas desesperadas aí mundo afora. Por quê? Porque essa alegria, veja o texto, é para aqueles que amam a Deus. É para aqueles que amam a Deus, que são chamados. Veja, é uma alegria para quem ama a Deus. Aí a gente poderia dizer, eu amo a Deus. E é verdade, a menos que uma pessoa esteja possuída do demônio, e você pergunta, você ama a Deus? Ela vai dizer, eu amo. Chega lá na empresa onde você trabalha, no escritório, chega lá, gente, o pastor falou lá na igreja de amor a Deus. Quem aqui ama a Deus? Olha, a menos que esteja possuído, ou seja, satanista ou ateu, tem dificuldade de acreditar que alguém seja completamente ateu, mas enfim, ele vai dizer, eu amo a Deus. Mas se a pessoa tem um mínimo de princípio cristão, ou mínimo de consciência da existência de Deus, ela vai dizer, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Talvez até cole adesivos no carro, louvado seja Deus, ideologia de família, e todas essas coisas, um versículo bíblico, o peixinho, a estrela de Davi, e vai colando um monte de adesivo. Mas isso não faz com que a pessoa ame a Deus nesse nível, no nível de se alegrar. Porque é para aqueles que amam a Deus e que são chamados. Veja que não é da boca para fora, é por vida com Deus. Esse fato de ser chamado por Deus não são todos. E aí a gente vai ver que o apóstolo Paulo trabalha isso de uma maneira muito interessante. Veja versículos 14 e 15 de Romanos 8. Você pode ler comigo? Romanos 8, 14 e 15. Romanos 8, 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Abba quer dizer Pai. Veja, a alegria daqueles que têm um encontro com Deus é baseada na adoção. Nós somos adotados por Deus. Nós não somos filhos em essência de Deus. Nós não temos essência divina, além do fôlego de vida que o Senhor soprou nas narinas de Adão naquele dia que ele foi feito. Mas nós somos filhos de Deus por crer na palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo número 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então essa alegria, meus irmãos, do encontro com Cristo, é uma alegria baseada no fato de que você se torna filho de Deus. É um amor de família. E quando a gente fala de família, a gente começa a falar de sangue. A gente começa a falar de ser a gente mesmo, porque é aquele que se volta contra a família, se volta contra si mesmo. Olha para a palavra do Senhor e vê que essa alegria tem a ver com o fato de
de eu pertencer à família de Deus, essa alegria toma um outro sentido. E isso é maravilhoso. A gente poderia ficar horas conversando sobre isso. Porque quando a gente é família, a gente mora junto, a gente passa as dificuldades juntos, a gente economiza junto, a gente até reclama junto, mas fica junto, a gente não desiste. E a alegria vem como um bônus diário. Todos os dias nós participamos da alegria de sermos família. Quando Paulo fala isso, meus irmãos, que delícia é saber que nós agora não somos mais pecadores, mas nós somos filhos. E quando ele diz que nós não somos mais escravizados pelos pecados, mas nós nos tornamos filhos, eu amo essa maneira que Paulo coloca, porque quando eu penso como contrário de escravidão, eu penso em livre. Eu não penso em filho. Mas Paulo fala que a conversão, o meu encontro com Cristo, o seu encontro com Cristo, transformou você de escravo do pecado em filho. Você não é apenas livre, você é filho. Você é filho. Na nossa história do Brasil, por exemplo, nós temos a libertação dos escravos. A gente aprendeu com tanta poesia, de uma maneira tão romântica, a história do Brasil quando éramos crianças, que a gente quase endeusava a princesa Isabel por ter assinado a Lei Áurea. Mas depois, quando nós entendemos o sistema político daquela época e que ficava caro para manter o escravo, a abolição foi mais um favor aos donos das fazendas, aos donos dos escravos, do que aos próprios escravos. E famílias inteiras eram jogadas na rua com seus idosos e suas crianças. Para ir para onde? Mas estavam livres. Não é isso que o Senhor faz com a gente. Ele não nos liberta do pecado, mas Ele nos torna filhos. Ele liberta do pecado, mas não apenas para sermos livres, mas para sermos filhos. E quando a gente é filho, a alegria é imensa, porque é uma alegria de pertencer à família. Então, passa a dificuldade junto, passa pela perseguição junto, passa pela ofensa juntos, mas a gente sabe que é família e o bônus vai chegar, como família. Nosso Redentor vem e em breve nós nos encontraremos com o Pai da família. Irmãos, a alegria baseada na adoção é maravilhoso. Terminando, a alegria é uma alegria com propósito. Aquele que se encontra com Cristo, aquele que tem um encontro com Cristo, ele muda de vida. E a sua vida tem propósito. E esse propósito traz alegria. E o propósito qual seria? Se não este, versículo 29 de João 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tem um projeto, tem um plano de Deus desde a criação para aqueles que são filhos dele. E esse projeto é que nós sejamos como Jesus Cristo, seu Filho. Nós temos esse propósito para as nossas vidas. Essa alegria tem um propósito de que a gente seja parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se que Deus é bom. O plano de Deus é bom, nos abençoa. O projeto de Deus para a nossa vida é bom. Veja Jeremias, quero ler esses textos com vocês. Abra comigo em Jeremias capítulo 29. Profeta Jeremias capítulo 29. Talvez alguns já saibam até o versículo que nós leremos. Versículo 11. Vamos ler juntos?
Jeremias 29:11. Vamos lá? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, lembre-se do plano de Deus. Deus tem planos bons para nós. Então, ainda que as coisas não estejam indo muito bem, lembre-se disso. Deus tem um plano muito bom na minha vida, né? Deus tem um plano muito bom. Posso usar como exemplo aqui o dia que a gente fez esse buraco enorme aqui no corredor, que a gente colocou todos esses tubos vermelhos, lindo, que é uma beleza, não é aquilo ali? Não é? E a gente teve um transtorno aqui. Os irmãos que vieram só no final de semana não sofreram tanto, mas para quem ficava a semana inteira aqui, era barulho, quebradeira, pedaço de parede caindo, água vazando, e aí então a gente pensava, que transtorno! Mas a gente precisa saber, tem um bom propósito. No final vai ficar tudo bem. No final vai ficar tudo bem, vai arrumar tudinho e vai ser bom. É importante ter segurança na igreja. E agora está aí todo o projeto já concluído de contenção de incêndio aqui na igreja. Que coisa boa, não é? O médico vai fazer uma cirurgia para tratar da nossa saúde, e então ele faz uma incisão, ele corta a carne. Quem está vendo a cirurgia é aquele monte de sangue, alguns até desmaiam, mas é com bom propósito, e o Senhor tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Então não saia desmaiando aí quando as coisas estiverem difíceis não, viu? Não saia desesperado, gritando e fazendo loucuras na sua vida, porque o Senhor está no controle da sua vida, e Ele tem ótimos, maravilhosos propósitos para as nossas vidas. Segundo, seja grato. Seja grato. 1 Tessalonicenses 5,18, quem sabe de cor pode falar. Então vamos ler. 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças. E esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que coisa maravilhosa! Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja grato. Seja grato. Terceira coisa, além de lembrar-se que o plano de Deus é bom, além de ser grato, recuse-se a desistir. Veja Tiago, capítulo 1. Texto de Tiago, capítulo 1. Versículos 3 e 4. Nos diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mantenha-se firme, meu irmão, minha irmã. Você teve um encontro com o Salvador da sua vida. Você teve um encontro com aquele que mudou a sua vida. E tem que mudar mesmo. Mas Ele muda a nossa vida para melhor. E coloca na nossa vida a alegria de uma esperança que a gente não faz ideia. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquele que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Segue firme, com alegria. Alegria da restauração, alegria da vida, alegria de andar com o Senhor, de servir ao Senhor. Isso é eterno, isso vai nos levar, vai nos conduzir à eternidade. Eu sei que a gente passa por sofrimentos, mas que nenhum desses roube a alegria da salvação em Cristo Jesus. Bem diz então o salmista Davi: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando você não estiver tão alegre assim, fala para o Senhor: Senhor, devolve, faz brotar em mim de novo a alegria da sua salvação, porque ela já está aí.
A salvação já está aí. O Espírito de Deus já está aí. Você é filho de Deus. Você anda com o Senhor. Você serve o Senhor. Você entregou sua vida ao Senhor. Você crê nele. Não deixe essas coisinhas que vão acontecendo dia a dia anular essa alegria que tem que estar no seu coração. Amém?